R$143.990. Esse é o preço inicial do Peugeot 2008 Active, a versão de entrada desse SUV compacto que desde o ano passado está com cara nova. E nessa faixa de preço, as marcas com seus modelos disputam com unhas e dentes o mercado consumidor, mas nesse caso com garras, afinal o mascote da marca é um leão. E tal qual o desenho dessas inusitadas Aro 17, roda a vinheta aí. Mas para apresentar este felino de cara nova, não estarei sozinho. Como vocês sabem, chamarei aqui o D'Artagnan da Deep Web. Meu caro Vitão! Bonjour, monsieur Vitão! Estamos aqui com a marca francesa, Peugeot, e as imitações muito ruins do Alma Automotiva, que quem gosta tem que o quê? Se inscrever no nosso canal, a gente pede que você faça isso, afinal isso não custa nada. E além de ativar o sininho das notificações, dá o like no vídeo. Deixe também, Manolito, a sua opinião nos comentários. Exatamente. Segue a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, tem o nosso site próprio. Você vai encontrar muita coisa legal também nesses outros pontos de contato. E outra coisa muito importante que dá o contato com o público é a Lambi Lambi, a inexorável, inigualável, copiável, inconfundível, incopiável, que me deram, que enrolei pra caramba, câmera do Alma Automotiva, certo? Dizem que a gente inventou e o povo copiou sem se enrolar, certo? Mas quem não enrola para falar é Vitão quando fala de design. Cara, eu vou falar a minha opinião. É um dos SUVs compactos mais bonitos do mercado. Eu acho muito bonito também. A atual linguagem visual da Peugeot tem essa linha bem facetada e arrojada. E aqui, além desses dois vincos mais centrais, você tem outros vincos aqui, tá? Numa parte mais externa, que eles fazem uma curva bem interessante, até num chanfro negativo, se você vê numa percepção visual. E aí ele vem para essa grade, que a gente tem o logo da Peugeot atual, que é um escudo, que lembra até escudo de time de futebol. Também, né? Acho. Com um leão aqui num side view, um busto lateral, muito bonito. Você tem o detalhe do 2008, num cinza fosco aqui, tá? Lembrando que na geração anterior, você tinha uma junção como se fosse um infinito. É, os dois zeros, né? Eu fui no lançamento desse carro, meu caro Vitão, conhecer ele, e aí a Peugeot falou que tirou os cromados, porque isso é mais ecológico. Eu não entendi, mas estava lá na apresentação. Talvez no processo produtivo disso tenha algum desgaste maior. O que é interessante falar é porque tem dois modelos desse na garagem do meu prédio, e o da cor branca tem os detalhes aqui também na grade. Não lembro se aqui é no Active, eu acho que é numa versão acima. Eu acho que é na GT só, Vitão. E fica muito bonito, você tem essas diferenças, né, que a gente percebe de uma versão para outra, que já são notadas aqui. Uma coisa que eu gosto bastante é esse conjunto óptico, que dá um aspecto assim bem agressivo pro desenho do carro, né? Sim, o conjunto óptico da Peugeot sempre teve essa cara meio de olho de felino, né? É um conjunto óptico em LED, olha lá, Peugeot LED Technology. A versão Active e a Allure tem esse farol, a versão GT tem um farol mais bacanudo, que ilumina um pouco mais, mas esse aqui já é bem bom. Aqui a gente tem as garras do leão, meu caro Vitor, que faz o round, faz o round. Como é que é o round? E pra quem não sabe... Esse gato aí tá meio ruim, hein, velho? Então, esse gato mas, aí não. Fora de brincadeira, é muito legal. E pra quem não sabe também, a Peugeot, ela é uma exímia fabricante de moedores de pimenta. Sim, fabricou há muitos anos atrás, começou a fabricar. E muito antes de fazer carro, ela fazia bicicletas. Exatamente. E aqui a gente tem essa grade bem horizontal aqui, e aqui tem um rebaixo que seria a parte de sensores de radares do carro, que esse aqui não tem, porque essa aqui é a versão de entrada, tá? E aí, meu caro Vitão, vamos falar de uma coisa polêmica? Rodas desse automóvel. Eu acho que muita gente falou que é feio, eu acho que é exótico. Feio eu acho uma palavra forte. Não acho feio, eu acho ela exótica. Foi muita coragem da pessoa fazer isso aqui. Foi muita coragem, uma ousadia tremenda nessas rodas Aro 17 no pneu 215/50, pneus GT radial. Se você for pela Celso Garcia, toma cuidado, porque ele foi projetado para a avenida paralela a ele. Nossa, que ruim essa piada, e quem não é de São Paulo não entendeu nada, velho. Radial é uma avenida de São Paulo, então fez essa piada horrível. Radial Lost, Radial Leste. Meu Deus, só fazer um adendo? É piada interna. Esse pneu GT radial não vem na versão top, tá? Apesar do tamanho da roda ser a mesma, vem um pneu mais bacanudo, tá? Essa linha aqui eu não sou muito fã. Mas fala aí, Vitão. Você tem uma capinha protetora aqui dos 4 furos, tá? Com o emblema da Peugeot.
Cara, eu de fato assim divide muito opiniões, mas você ter algo diferente no mercado como opção, isso daí é muito interessante. E aliás, rodas, o desenho das rodas é um assunto muito comentado, tá? No meio, inclusive, dos entusiastas. E eu acho que isso daí pode ser muito interessante de você falar. Além do que você tem essa moldura na caixa de roda, que vem aqui, né? Passa por aqui. Ela toma um espaço grande ali, né? Sim, ó, que ela toma um espaço grandão. A gente tem esses dois puxados aqui, né, Vitão? Ó, fazem como se fosse duas setas aqui, né? E juntam nesse vinco que tem aqui marcando bem a linha de cintura do carro. E o DLO, que é o Daylight Opening do carro, que é o conjunto de abertura de janelas, ele quase que nasce aqui, ó. Vem puxando, abrindo, vai lá para trás, fazendo a máscara do Zorro ali pro vidro traseiro. Eu acho muito bonito esse conjunto. E na versão GT, aqui tem um badgezinho escrito GT. Aqui a gente tem retrovisor na cor preta, repetidor de seta e plástico cru na parte de baixo. Mas, Vitônicos, fala um pouquinho mais sobre ângulos e medidas. 4,30 metros de comprimento, 1,54 de altura, 1,77 de largura, provavelmente considerando os retrovisores rebatidos, e o entre-eixo de 2,61 m nesse carro, que tem o ângulo de entrada em 18,2 graus, o ângulo de saída em 29,7 e uma altura livre do solo em 23 centímetros, é a maior altura de solo entre os seus concorrentes. Isso daí é muito bom. Eu, inclusive, acabei passando por ruas muito esburacadas e com uma inclinação de valeta muito grande, aquelas valetas bem fechadonas, não raspou em nenhum momento. Claro, você tem que ir também na manha, né? Você não pode ir empolgado, senão você vai acabar dando queixada. E entre eixos, meu caro Vitônicos, está em que colocação aí entre eles os concorrentes? Está em segundo lugar no entre-eixos, perdendo apenas para o T-Cross, lá são 2,65 m. Realmente tem um bom espaço interno que vamos mostrar logo mais. Uma coisa que eu achei interessante, né, que combina inclusive com essa cor, tudo detalhe preto, você não tem cromado. Eu gosto muito mais. Divide opiniões, deixa aí nos comentários o que você acha. Exatamente. E aqui, Vitônicos, temos uma lanterna que eu achei bem bonita. Ela faz uma ligação aqui no meio com um Peugeot num preto fosco, tá vendo? E aqui ela tem 3 elementos aqui, ó, tá vendo, que acendem horizontais. Eu achei bem bacanuda essa lanterna, certo? Aqui 2008 no cinza escuro fosco também. Aqui Turbo 200 faz referência ao motor. E Vitônicos, uma coisa que a galera tem reclamado em muitos carros da modernidade, ó, aqui tem um para-chocão bem pronunciado, né, Vitão? Bom, você tem mais ou menos uns 10 a 12 centímetros de distância, o que é bom para às vezes uma topada que você der algum anteparo, ou que alguém acabar colidindo com você. Claro, uma baixa velocidade não vai atrapalhar e não vai afetar a tampa traseira. Todos aqueles detalhes que a gente falou escurecidos dessa lanterna muito bonita, aqui o Peugeot também nesse cinza escuro. E ó, uma coisa que você gosta, que legal, esse desenho do teto, Vitão, que fazem uns músculos aqui, né? Bem da hora. E também tem a anteninha Shark no Black Piano. Você percebeu que ela tem também o design todo facetado? Sim. Ela não foi jogada de qualquer jeito. Não pegaram uma da gaveta lá, né? Colocaram uma antena legal que combina com o carro. Desenharam ela, né, pro carro. Teve um esmero, né? Ó. Aqui tem a abertura e camerinha de ré aqui, certo? E aqui nós temos as lampadinhas da placa, certo? Vitônicos, e aí, o que você me diz sobre este porta-malas? Bom, ele tem 374 litros de capacidade. Vou pegar aqui a ajuda da colinha para mencionar os concorrentes que a gente está pontuando para vocês. Jeep Renegade, Fiat Fastback, Chevrolet Tracker, Nissan Kicks, Volkswagen Nivus, Volkswagen T-Cross e Hyundai Creta, tá? Não só na questão da concorrência de carroceria, mas também em faixa de preço, tá? Eu vou dizer o seguinte, tá em sétimo lugar, tá em penúltimo em relação à litragem, mas ainda assim, uma boa largura, uma boa abertura aqui de acesso de porta-malas. Você não tem uma distância muito grande aqui para o fundo do assoalho. Você tem acabamento plástico aqui nas laterais. Aqui você tem um rebaixo para um porta-objetos, tá? Tem também desse lado, Vitônicos. E ali você tem uma luzinha. Lampadinha para não procurar as coisas no braille. Banco repartido aqui, ó, bipartido, né? Na verdade, 60-40. Aqui está o triângulo das bermudas, que o Vitão tem que ficar mexendo e fuçando nas coisas. Vou mostrar para o espectador. Entendi. E aqui nós temos um step temporário, Vitônicos, ó. Temos que medidas aqui? 125, 85, aro 16, rodas de ferro, recomendado para você rodar até 80 km por hora, ou seja, se evitar percorrer grandes distâncias apenas para suprir aí uma emergência. Aqui tem as ferramentas, tá vendo? Ó, bem legalzinho aqui, ó, tudo com lugar para não ficar rolando igual chiclete em boca de banguela. E o babuíno também está encaixado aqui, ó, com um isopor expandido aqui, muito bonitinho, certo? Meu caro Vitônicos,
Bora falar então do quê? Vamos falar de T200. Ladies and messieurs, Vuitton, do melhor abridor de capô de toda a France, Jardim de Tuileries de Peugeot. Tem Vuitton aqui para não queimar dedão com borrachão. E ó que legal, carro de entrada com manta acústica já. Boa, ponto para você, dona Peugeot. E aí, Vitônicos, que temos? GSE T200, 3 cilindros transversal 1.0 turbo, 125 cavalos na gasolina, 130 cavalos no etanol, ambas as potências máximas você atinge a 5.750 rotações por minuto. O torque 20,4 kgfm, que é o mesmo para os dois combustíveis, você atinge numa patada mais baixa, a 1.750 rotações por minuto. E um detalhe, a capa aqui, ó, do motor, ela é emborrachada. Exatamente. Outros carros que tem esse motor tem uma capa diferente aqui, como por exemplo no Fastback. Provavelmente a altura do cofre do motor pediu aqui esta outra solução, certo? Lembrando que é um motor acionado por corrente de comando, bom na longevidade da manutenção, tem injeção direta, cuidado com a gasolina que você coloca aqui. Tudo isso está atrelado a um câmbio CVT de 7 marchas. Tem direção elétrica e obviamente é um carro de tração dianteira, certo, Vitônicos? O que a gente precisa falar mais do que o motor também é para quem vai lá atrás, né, Vitão? Exatamente, bora falar sobre espaço interno. Senhoras e senhores, sem mais delongas, vamos adentrar o 2008 e encontrar Dom Vitônicos, ele que é o homem que mais entende de portas em toda a França, Brasil e internacionalidades. Agradeço os elogios. Acabamento plástico na maior parte da porta. Você tem uma textura aqui diferente dessa intermediária. Aqui ela tem uma imitação de fibra de carbono e um filete no Black Piano. Twitter, maçaneta, botão do vidro elétrico. Essa parte é no couro sintético com pesponto branco, rebaixo de porta-objetos, aqui é alto-falante. Interessante você ver que a porta ela vai até o final ali, próximo do assoalho, ó. Então, quando você vai fazer o acesso, tá, do carro, você evita sujar aí de barro o seu vestido, a sua calça. E na versão de entrada aqui Active temos bancos em tecido na maior parte, tá? Somente as laterais são no couro sintético com pesponto branco. Essa parte lateral você tem um tecido de cor preta, que é diferente desse outro tecido intermediário, nessa parte central, que é um cinza, que lembra até um jeans, tanto aqui no encosto quanto no assento. A indicação de top tether e os encostos de cabeça com aquela regulagem de altura e aqui aquela alavanca para você fazer o rebatimento deles. A indicação aqui é de Isofix, senhoras e senhores. Top tether é lá atrás. Foi mal. Mas tudo bem, Vitão confundiu. Confundi. Só um detalhe, Vitão, você viu que para melhorar a ergonomia eles fizeram um rebaixinho aqui, ó. Tá vendo? Se você for uma pessoa muito cotoveluda, ele é a continuidade. Ele é a continuidade daquela parte. Mas entra aí, Vitônicos. Você tem 1,79 m, certo? Yeah. Incontáveis quilos, como diria a Joana Clet, certo? E aí, você tem aqui, ó, pra sua cabeçona, quanto tem aí? Pô, é espaçoso aqui, hein? Temos espaço de pouco mais de um palmo, praticamente um palmo fechado, tá? Teto preto. Ao lado aqui do PQP você tem uma luz de leitura numa moldura Black Piano, tá? Eu tenho um espaço de um palmo fechado para o banco da frente, que está numa regulagem intermediária. Eu tenho o canguru tanto aqui no passageiro quanto no motorista, para você colocar o gibi do D'Artagnan e... Ah, não lembro o nome dos outros mosqueteiros, é D'Artagnan e... Putz, eu não lembro mesmo o nome dos outros mosqueteiros. Deixa aí nos comentários quem lembra o nome dos 3 mosqueteiros, que na verdade eram 4, né? Tá, mas pode ser o do Ratatouille. Pode ser o do Ratatouille, gosto também. Bom desenho, boa animação. Bom, tem um espaço legal aqui para as pernas, tá vendo? Eu também tenho 1,73 m, para mim sou mais baixo, com um pouquinho mais sossegado. E esse encosto de cabeça, ó, é aquele que ele é bem em L, tá vendo? Ou seja, quando ele tá aqui recolhidinho, ó, ele não incomoda tanto o motorista. Isso aqui é um detalhe de projeto que me agrada bastante. Infelizmente não tem saída de ar aqui, tá? Isso é uma coisa que deixa ele aí mais atrás de alguns outros carros da categoria. USB do tipo A e uma USB do tipo C. Legal quando tem as duas, porque aí você pode ter opções independente do cabo que você trouxe da sua casa. E um túnel meio alto aqui, ó. Tem um palmo semi-aberto, tá vendo? Ó? Fica aqui. Então, se for uma pessoa aqui, ela vai ter com as perninhas mais abertas. E nós não temos aquele biricutico aqui, ó, que você encosta o braço, certo? Mas é um interior muito bem acabado. O Vitão mostrou, ó, portas lá, é bem acabadinho. Assim como o design lá da frente é bem legal, né, Vitônicos? Para onde a gente vai agora? Chave do 2008 na mão, senhoras e senhores. Ó, loginho novo da Peugeot bacanudo. Botão para abrir, para fechar e abrir o porta-malas. É uma chave canivete que você vai usar para ligar. Afinal, esse carro não tem a chave presencial.
então você liga ele como faziam os incas e os maias. Maias que eram povos muito avançados, assim como o Vitão avança vorazmente sobre portas e o conhecimento. Ô, louco. Obrigado pelos elogios. Aqui temos os mesmos acabamentos que eu mencionei das portas traseiras. Diferenças. Aqui eu tenho a empunhadura de mão no Black Piano, também o mesmo acabamento desse filete, tá? Botão ali do vidro elétrico. Isso aqui, como eu comentei, que lembra uma fibra de carbono, porta-objetos, alto-falante, acabamento em plástico nessa soleira que tem um frisado. Bancos com os mesmos acabamentos dos traseiros, tá? Aquele tecido, 2 tipos, mesclado na lateral aqui com couro sintético, pesponto, encostos de cabeça com regulagem de altura e etiqueta aqui de airbag na Active. Temos 4 airbags. Bancos com regulagem mecânica aqui na dianteira e uma soleira, um tapete emborrachado. E é bem curto, né, Vitônicos? Tem um assoalho ali, né, que faz uma virada, né? Eu vou te falar que dos assoalhos que a gente costuma testar, nessa parte é uma das maiores inclinações e não tem tanto espaço para você esticar assim. Um pouco mais curto. E aí você faz uma baita de uma transição legal, mas antes precisamos do ar-condicionado. Por favor, né, Vitônicos? Então, ó, ligar o carro como faziam os incas e os maias, tá? Aí deu partida aqui, vai aparecer ali ó, o painelzinho bacanudo, o leãozinho deu aquele pá aqui, e aí, vamos falar, o desenho disso aqui é muito bonito, hein, Vitônicos? Muito mesmo. Esse friso aqui, ó, esse detalhe de divisão de peça, é como se ele continuasse nessa mesma linha ali para o painel, tá? E aqui você tem uma tridimensionalidade muito bacana entre superfícies. Essa parte superior mais avantajada, que tem uma textura diferente dessa intermediária aqui, tem um rebaixo, né, uma parte côncava, que é a mesma textura aqui nesse plástico que imita a fibra de carbono. Esse filete Black Piano, e aí você tem aqui, essa música é muito boa, e esse filete cromado. Saída do ar-condicionado, Twitter, olha que legal o desenho do Twitter. Bacanudo, né? Ele foi esculpido ali, né? Cara, esse carro é muito bonito, o Vitão, de design. E aí você tem uma multimídia mais horizontal e ela é mais inclinada para o motorista. Bem inclinada, né? Fica bem virada, isso Sim. É bem legal. Essa multimídia já é aquela multimídia mais nova da Peugeot, deu uma mudada aqui em algumas animações, tá vendo? Ficou bem legal. Você tem um controle aqui do ar-condicionado nessa parte esquerda, tá? Você tem a parte de telefone, aplicativos, configurações, tá vendo? Ó que legal essas animações, ó. Parte de personalização, ó, como por exemplo, cor de tela, ó. Você pode escolher entre o vermelhinho, esse aqui que é tipo um branquinho, né? Meio azul. Esse é um azul um pouquinho mais forte. Eu gostei do verducho aqui, achei bem legal, certo? Conectividade, sistema, parte de brilho, de áudio, certo? Parte do próprio carro, as atualizações e os serviços conectados aqui também, tá? Se você clicar aqui tem Android Auto e tem Apple CarPlay, e você tem aqui atalhos também, ó. Aqui você vai para o Home da multimídia, tá vendo? Que é aquele que a gente tava. Aqui você vai para as configurações ó, de atalhos do carro, né? Com esse botãozinho que você pode colocar, e aqui você vai direto para o ar-condicionado. O ar-condicionado tem alguns botões físicos, tá? Como recirculação, ligar e desligar, o Max, e aqui a parte dos desembaçadores. Porém, se você quiser mexer na temperatura, aí sim você tem que mexer no multimídia. Então eu gosto em partes. Descendo aqui tem 2 saídas de ar, também tem o botão aqui ó, da setinha. Esses botões, ó, ele tem um cleque bonito, muito legal, parece um botão de um avião. Isso aqui é bem legal, tá vendo? Tem detalhe Black Piano, né? Sim, detalhe no Black Piano. E o botão do volume é físico. Ó, isso foi uma coisa que a Peugeot falou, que ouviu os usuários que preferiam um botão de volume físico e colocou aqui. Isso aqui foi uma das coisas que falaram lá no lançamento, tá? Aqui tem um lugarzinho para você esconder o seu celular dos gatunos, tá? Mas olha que legal. E esse não tem carregador por indução, tá? Mas ó, você pode pôr aqui, ó, você tá vendo o mapa aqui no telefone, quer ver o reflexo do Vitão, sei lá. Você põe, ou você pode guardar ele aqui, ó, para os gatunos não verem e fechar, certo? USB do tipo C, USB do tipo A, legal ter os dois, certo? E aqui a gente tem um porta-treco, aqui a indicação ó, lá, do câmbio, que tá aqui, né, manoplinha, ó, que ela vem aqui e escalona pro lado aqui, e o mais é para trás, olha que beleza, aí a gente fica feliz, né? Muito bom. E aí tem a lampadinha lá, que acende de repente do que você colocar. Colocou na ré, ele já vai acender aqui, ó, ligar a câmera de ré. Ela é direcional. Direcional, você virou o volante, ela vai girando, mas é a câmera do passado, tá? É Back to the Future Cam. Você vai dando ré, e aí ele vai preenchendo isso aqui. Eu nunca entendi essa câmera, ó. Vou dar uma rézinha aqui, ó, de leve, ó. Ó, tá vendo que ele tá preenchendo? Ou seja, o que você tá vendo aqui é o que já passou. Então, se tem uma coisa ali, você já bateu, viu? Então, eu nunca vi o sentido dessa
câmera de cima aqui que é do passado, mas beleza. E aí também dá para você mudar, ó, a vista dela para uma mais aberta ou sair dela, tá? Aqui a gente tem o freio de mão eletrônico, 2 porta-copos, porta-copinho e porta-copão, certo? O Vitão usou para guardar o convite aqui, ó, o convite não, o controle da Nice. A Nice é uma fabricante a senhora que fabrica controles, tá? That's nice. That's nice. Aqui é couro, legal ser couro aqui, porque é o lugar onde você apoia o cotovelo, vai sujar mais. E aqui tem um baúzinho bacanudo com um lugarzinho que é o porta-bala garoto. E olha o tamanho, velho, disso aqui. Eu dou uma mostrada. Rebaixo bracal. Um rebaixo pro lado, ó. O Vitão usou para guardar o peixe lá, ó, tá vendo? Olha o peixe lá, tá bom? Volantinho da Peugeot que eu curto, eu acho bem da hora, ele é pequenininho, tem o superior aqui achatado e a base também achatada. Tem comandos aqui, ó, para a parte de rádio e tem comandos aqui também da parte do rádio. Por quê? Porque o piloto automático tá no picolézão aqui, ó. Olha lá o picolézão pendurado, ó, tá vendo? Não é piloto automático adaptativo. Acionamento dos limpadores, tem um alto aqui, ó, então esse aqui também tem automático, legal, hein? E aqui a parte do acionamento dos faróis, que também tem o alto aqui, ó, bacaninha, hein? Legal. Este painel aqui, você tem que admitir que você vai ver ele por cima do volante, tá? Você não pode tentar ver ele aqui pela meiuca não, senão você não vai conseguir, senão tá? Você vai sofrer, vai ficar no meio. Então você tem que dirigir assim, ó, tá vendo, ó? Vendo o volantinho para baixo e o painel para cima. Tem gente que não gosta desse iCockpit aqui. Eu curto, tá? E esse aqui, Vitônicos, ele não é 3D, tá? Lá no GT e no elétrico é 3D, aqui ele é um 2D, mas eu não vejo problema, porque é bem bonito, né, Vitônicos? Lá ele é vazado aqui e aí ele tem uma tela espelhada. Mas aqui ainda assim é muito bonito nessa volumetria. E uma coisa interessante, ele tem um bom contraste de luz. Isso é verdade, ó. E aí você tem modos aqui, ó, dá pra pôr um RPM, ó, em bar graph, tá? Se você quiser. Dá pra pôr aqui a versão mínima, tá vendo? Que ele vai aparecer o mínimo de informações possíveis, fica bem limpo. Acho que fica muito peladão. Eu gosto desses visores aqui, ó, tá vendo? Que tem um fundinho e tal. Ou seja, tudo digital aqui você escolhe do jeito que você gostar mais, tá bom? Aqui nos cantinhos nós temos o pior lugar do planeta para uma tecla Sport, horroroso aqui. E se você não pouco intuitivo e escondido. Não, né? E não acende nada aqui, ó, Vitão. Liguei, ó, não tem nada no painel. Então se você clicou e esqueceu aqui ligado, você vai ter que lembrar pelo comportamento do carro, porque não acende nada no painel, não muda a cara do painel. Regulagem de altura do farol. Tem vidro aqui, ó, o One Touch, tá vendo, ó? Para todo mundo, olha que belezinha, tudo iluminadinho, retrovisores com regulagens elétricas, coluninha tudo no preto, ó, bacaninha, ó, desde aqui tem PQP pro motorista também, ó. Você dirigir com a mão no PQP, eu acho um pouco estranho, mas beleza, né? Desceu aqui, ó, ó, negocinho porta-documento da Stellantis, chiques, hein? E aqui, ó, pra eu arrumar minha careca e o Vitão arrumar a cabeleira dele, certo? Retrovisor, obviamente, a versão de entrada não é eletrocrômico. E aqui nós temos aquela lampadinha que você só passou o deducho, ele liga. Que é legal essa linguagem toda facetada, que é mantida inclusive nos detalhes aqui, né, nessa moldura, com detalhe da luz. Teve um primor, teve um cuidado em manter a linguagem atual da Peugeot nos mínimos detalhes. Carro muito bem desenhado, né, Vitônicos? Mas você aí, que está curioso para saber sobre performance, chegou a hora. Bora andar. Meu caro Vitônicos, vamos andar de 2008, a começar pela ergonomia do veículo. Eu gosto dessa posição de dirigir, não tá tão sentado quanto é naquele SUV que precisa se afirmar como altinho. Então eu tô com as minhas pernas até que esticadas aqui, isso me agrada. O do 2008, assim como o 208, tem uma posição de dirigir mais cockpit e menos caminhãozinho. Eu prefiro isso. Esse volante deixa o carro bem direto quando você aponta ele para curvas. A gente tem uma boa área envidraçada, a linha de cintura é um pouco alta aqui e tal, mas porque eu gosto de sentar mais para baixo, dá para você levantar bastante esse banco, tá? Tem uma regulagem generosa de altura, de profundidade, de encosto, regulagem de profundidade bem generosa do volante. Olha isso aqui, ó, o volante vai mais de um palmo para frente do painel. Ele vem muito, é uma das maiores distâncias, né, que a gente tem de regulagem de profundidade. Exato. Ele vem muito perto de você. Isso é legal, porque a pessoa pode ficar perto ou longe do volante, como ela preferir, entendeu? Eu sinto falta disso. Afinal, eu descobri que eu sou um dinossauro. Eu tenho as pernas compridas e os braços curtos. Então, quando o volante é muito pra frente, eu tenho que ficar com ele muito esticado. Ou eu fico com as minhas pernas encolhidas e isso me incomoda. E fora que, inclusive para aproveitar enquanto você está dirigindo, ele tem um volante bem pequeno. Isso dá uma resposta, um ajuste mais próximo, mais afilado da dinâmica do carro quando transfere a percepção para você. É uma coisa que não dá para explicar muito em palavras, é uma questão de dirigir. Meio sensorial, assim. Se você tá pensando em comprar um 2008,
Faz um test drive, tá? Aí você vai entender o que a gente tá falando. A dirigibilidade do carro é bem legal, cara. Bem legal Muito mesmo, legal mesmo. tá? Outra coisa que é interessante falar é que só uma coisa me chateia com relação à ergonomia. Não tem a regulagem de altura do cinto. Pra mim, onde colocaram ficou bom. Pra alguém que é muito alto ou muito baixo, pode incomodar, tá? Então, fica o meu puxão de orelha, como a gente sempre faz para carros que tiraram isso. E, Vitônicos, vamos falar de duas coisas interessantes. Primeiro, tem freio de adição nas 4 rodas, né? Ó. Exatamente, dianteiros são ventilados e suspensão dianteira independente McPherson, traseira eixo de torção, não tem segredo. Sim. Aqui vem aquela escola Fiat, né? Porque a Stellantis bebeu das suspensões da Fiat e a Fiat faz suspensão como ninguém, tá? Você tem um carro extremamente equilibrado entre conforto e bom de curva. Um pouquinho mais voltado para o bom de curva, tá? A Peugeot sempre fez carro bem voltado para quem gosta de dirigir. Quem lembra, desde o 206 lá, era um carro que tinha uma posição de dirigir legal, um carro baixinho, um carro bacana, para quem curte as percepções ao volante. Eu me encontro bem nisso na Peugeot. Parece que ela fabrica o carro pensando um pouquinho em quem é entusiasta. Isso me agrada bastante. Não tá ali por estar. Tudo tem um ajuste. Não é para levar do ponto A para o ponto B, né? Se você for para ir pro ponto A para o ponto B, que você vai gostoso. Exato, e apesar que ele tem a maior altura de solo entre os concorrentes, ainda assim, quando você tá aqui e ajusta mais próximo ao assoalho, você tem uma posição de dirigir mais divertida. Exatamente, divertida. Ó, Vitão, T200, você deu pouco pé, ó. Ó como o carro entrou bem nessa curva, ó. Você quase não rola a carroceria e ó como ele ganha velocidade fácil. O que a gente não tem aqui é um pedal shift. Então, se você quiser simular a marcha, você vai ter que usar esse carinha aqui de baixo, tá? Você vai ter que usar a manopla. Mas ó, dei pé aqui, ó. Cresce, 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 vai embora, ó. Cara, esse motor é muito gostoso. E ele não tem delay assim muito grande, como os carros da Volkswagen me irritam um pouco quando tem o delay, cara. Aquilo me deixa maluco. Ó, aqui, ó, pouquinho o pé que eu dei, ele já subiu ali e foi embora. Vou até ligar o modo esporte aqui rapidinho, ó, que ele já vai manter um giro mais alto. Ó como ele já, a responsabilidade mudou com uma certa... já é perceptível, olha que beleza, ó. Cara, pra mim tá equilibradinho esse motor aqui nesse carro, ó. Rapidinho você desenvolve. Mas, para falar os números de 0 a 100, de peso e potência, eu vou primeiro trocar com o Vitônicos aqui, certo? Muito bem, a bordo do banco certo que ele tem o volante na frente do 2008 Active. E o que é interessante de falar desse carro, que tem a versão de entrada aqui, eu sei que você já falou, mas a minha percepção também é muito parecida com o senhor. Eu tenho um ajuste de ergonomia tão bom que ainda assim não abre mão de conforto. E essa ambientação toda diferente, que é típico das marcas francesas de fazer uma coisa mais irreverente, também é uma coisa que me agrada muito. E para levar ele de 0 a 100 km por hora, 10,1 segundos, totalizando uma velocidade máxima de 194 km por hora, tá? Aqui com esse T200. A relação peso-potência é boa, hein, Vitão? Uma relação peso-potência legal. Ele tem 1.264 quilos, tá? E chega em 9,72 quilos por cavalo, o que quanto menos quilos você tem que puxar por cavalo, mais reflete ali numa dinâmica mais solta, mais acertada, né? Na maioria dos casos. Normalmente entre 8 e 10 você vive bem, acima de 10 você sofre, abaixo de 8 você se diverte, certo, meu caro Vitônicos? Mas vamos falar um pouquinho aqui de consumo, tá? Esse motor é um motor que não é lá muito beberrão não, tá? Na estrada, no álcool 9,8 e na cidade no álcool 8,6. Na estrada, na gasolina, passa dos 14, se você for na manha do gato. E na cidade, na gasolina, chega aos seus 12,5, 13, tá? Se você completar o tanque de 47 litros com gasolina, provavelmente você vai andar aí os seus 600 quilômetros na gasosa. Então, eu acho que é um carro tranquilo para você viajar com a família, não vai fazer feio, mas também se colocar muito peso aqui ou ficar pisando muito, eu sei que esse motor bebe um pouquinho mais. Para ele fazer essas médias aqui, você tem que andar ali, ó, só com o dedinho no acelerador. Nós fomos atrás das revisões... Depende do tamanho do dedo, né? Depende do dedo, né? O cara tem o dedo do Donkey Kong, né? Ele lascou. O volante curto é mais preciso. É mó legal, né? Cara, eu vou te falar, as revisões, a gente encontrou 6 revisões, tem lá no site da Peugeot, tudo bonitinho, tá? Primeira 702, segunda 702, terceira 918, depois quarta e quinta 702 e a última
1.626, 60 mil quilômetros, 6 anos. É um pouquinho mais salgada, mas nada muito difícil aqui para você manter o carro na concessionária, tá? Lembrando que esses motores agora, as concessionárias vão estar cada vez mais comunizadas. Fiat, Peugeot, Citroën, é tudo o mesmo motor. Aí eu fui até numa concessionária esses dias que era 3 marcas da Stellantis e embaixo a oficina era tudo a mesma, né? Isso vai ser bom, tá? Porque vai fazer com que fique mais barato para você cuidar desses carros e pode até ter peças e manutenções mais baratas, tá? A gente tem aqui 3 cores para esse carro, não, 4 cores para esse carro. Exatamente. Temos o branco Anacré. Eu sempre brinco que é o branco do Anacreto. Aliás, um abraço, João Anacleto. Um abraço para que hoje em um evento nos chamou de almáticos. Almáticos. Um abraço para você. E temos também o azul quasar, que sempre me lembra aquele perfume da Natura. Sei. O quasar, tá? O pessoal não tá aguentando as perguntas que a gente tá fazendo aqui. Tá. Temos o preto Perla Nera. Perla Nera, italiano esse preto. E esse aqui que é o cinza artense, que é para pessoas arteiras. Bom, fora todas essas piadas insuportáveis que vocês têm que aguentar, pô, tem o vermelho pro elétrico, Peugeot. Põe o vermelho aqui também, cara. Não, mas peraí, compra o do perfume, compra o azul quasar, que é o mais bonito desse carro aqui. Mas se a pessoa quer comprar o branco, ela compra. Ela compra também, o branco do Anacreto. E se ela quer comprar, ela vai ter que desembolsar na versão inicial aqui na Active a partir de R$143 mil, 143.990. Aqui tem um acréscimo da cor, que se não me engano em torno de R$2.000. Isso, 130.490 com a cor. Bus no site da Peugeot na data desta gravação. 130.490 com desconto. Com desconto. E depois vamos para a versão Allure, que parte de R$153.990. Tem vídeo no canal. Que tem vídeo no canal. Depois temos a versão GT, que também tem vídeo no canal, partindo de R$173.990. E a gente tem um salto depois de quase R$100 mil para topo, e na verdade é elétrica, né? A topo é a GT, né? Topo é a GT. É nichada, né? É nichada, é topo no sentido de preço, né? R$269 mil. Essa elétrica bem salgada. Vitônicos, vou deixar para fazer minha conclusão sobre concorrentes lá fora dessa vez, pode ser? Vai lá. A colinha, meu caro Vitônicos, que fala dos concorrentes. Vamos considerar este carro sem desconto. Com o preço dele, dá para comprar um Fiat Fastback Audace na casa ali dos seus 149, tem que gastar um pouquinho mais. Eu acho esse carro mais bem acabado e mais bonito que o Fastback, tá? Bom, dá para comprar um Kicks 1.6 Advance. Eu acho esse carro mais bonito, mais bem acabado e mais moderno. Ou um Nivus Comfortline, que aí é estiloso, é bonito, mas esse aqui tem um projeto, na minha opinião, mais moderno. E dá para comprar também um Jeep Renegade, que eu acho que tem outra proposta. Eu ficaria na dúvida entre o Nivus e esse carro aqui, tendendo a esse carro. E você, Vitão? Eu ia nesse carro. Você ia nesse carro? Nossa, que certo, assim, muito bom. Design muito atrativo, apesar que um porta-malas não é muito grande, mas acho que na minha realidade não faria tanta diferença, apesar que eu posso rebater o banco, ganhar um pouco mais de espaço interno e de fato você estacionar o carro, olhar e falar assim, que carro bonito que eu tenho, que é o caso aqui do Peugeot 2008. Concorda ou não? Deixa nos comentários e além disso se inscreve no nosso canal. Não custa nada ativar o sininho das notificações, dá um like no vídeo e continuar comentando se de repente você está com o 2008 ali, como que está o convívio ou tem um dos concorrentes, afinal nessa faixa de preço a disputa é árdua. Exatamente. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. A gente tá no TikTok sem dancinha e no Instagram com vídeos mais curtos e o nosso dia a dia. Agora, se você quer realmente fazer uma parceria com a Alma Automotiva, manda um e-mail para contato@almaautomotiva.com.br, que é a principal forma de comunicação que existe entre vocês e a gente. Agora, meu caro Vitão, vamos comer sobremesa. Hoje gravamos de tarde, já é hora. O que você vai comer na França? É um crème brûlée. Não, vou comer um petit gâteau. Petit gâteau, exatamente, pequeno gato.